Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Jesus é apresentado, ainda no livro de João, como o Criador. Ele sendo o Criador, ele mesmo, como ele mesmo disse, ele era um com o Pai. E mesmo ele sendo filho, também era um, e ele era o próprio Deus. O próprio livro de João, já no seu primeiro capítulo, nos apresenta Jesus como sendo o Criador, sendo um com Deus, Criador pelo qual criou todas as coisas que foram criadas, e ele mesmo sendo o mediador, o meio pelo qual essas coisas vieram a existir. Jesus então nos é apresentado como a vida, e ele mesmo disse que é a vida. Já em Gênesis, ele aparece. A história de Cristo não começa no Novo Testamento. Jesus aparece já nas primeiras linhas do Velho Testamento, no primeiro livro da Bíblia, quando ele diz, Deus diz, façamos o homem à sua imagem, quando ele resolve fazer todas as coisas. Jesus é ali apresentado em Gênesis como sendo a sabedoria de Deus, segundo Provérbios. Ele é a palavra que deu origem a todas as coisas, segundo o próprio Evangelho de João. Ele é a luz que expulsa e aniquila as trevas, como diz Isaías. E ele é aquele que dá vida a tudo. Então, a vida que passa a existir, já na criação de todas as coisas, veio a partir de Cristo. Cristo já estava lá. Já foi apresentado a gente desde o início de todas as coisas. E aí, falando nesse início de tudo, pense em toda a criação, onde Cristo está lá, ele sendo o próprio Deus, ele estando por meio de tudo e ele criando tudo. Nesse mundo sem defeito, nesse mundo sem pecado, um mundo perfeito. E como se não bastasse um mundo perfeito, feito para a glória de Deus, onde não existe cardos, abrolhos, espinhos, venenos, nada que incomoda. Nesse mundo perfeito, Deus cria a terra do Éden. É uma terra específica, chamada Éden. E Éden quer dizer prazer. A terra do Éden, então, é uma terra de delícias. E aí você pensa, no mundo perfeito, no mundo maravilhoso criado por Deus, Deus ainda fez uma terra de delícias e prazeres. Mas isso ainda é pouco para Deus. Nessa terra de delícias e prazeres, ele planta um jardim. Percebe como é além do além do além. No mundo perfeito, ele cria uma terra de delícias. Na terra de delícias, ele planta um jardim. Então, o máximo que você pode pensar de harmonias, belezas e aromas estava ali naquele jardim. E diante disso, que é inimaginável, você também consegue perceber o que o ser humano troca quando ele escolhe comer daquele fruto proibido. Porque nesse jardim, Gênesis também descreve que o Senhor planta duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual o seu fruto era proibido ao homem, e também a árvore da vida. Na descrição e no contexto da queda que é apresentado em Gênesis 3, a gente esquece da árvore da vida, não é? Porque o homem não olha para a árvore da vida. Não é dito em nenhum momento que ele olhou para ela, chegou perto da árvore da vida, ou quis comer, ou se comeu. Na verdade, ela foi esquecida. E tudo que atiçou a curiosidade e o prazer do homem foi aquilo que o Senhor proibiu. O homem, quando eu digo, me refiro aos seres humanos, os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E diante disso, pense em todo aquele contexto da queda, em que o Senhor apresenta as maldições por conta do castigo merecido do ser humano. A árvore da vida parece que some de cena, mas ela estava lá, continuava plantada onde ela estava plantada. E tal é a importância da árvore da vida,
que depois da expulsão dos primeiros seres humanos, desse jardim que era a perfeição das perfeições, o Senhor coloca um querubim com a espada flamejante, guardando o caminho para a árvore da vida. Perceba, a árvore da vida é de suma importância. Ela é tão grande a importância que ela precisou ser guardada para que o ser humano não comesse mais desse fruto, não comesse desse fruto. E aí, como a gente viu hoje de manhã, né, sobre a misericórdia, você percebe que até na justiça de Deus há misericórdia. Porque o motivo pelo qual o Senhor guarda esta árvore, a árvore da vida, é justamente para que o homem não viva eternamente. Ele estava em pecado. Para que o homem não vivesse eternamente em pecado, essa árvore, o fruto dessa árvore se torna proibida para os seres humanos. E essa árvore vai voltar a aparecer na Escritura, lá em Apocalipse. Veja o quanto ela é importante. Ela é importante porque ela aparece em Apocalipse, novos céus e nova terra, com tudo restaurado, e não existe mais árvore do conhecimento do bem e do mal, não existe mais maldição, mas existe a árvore da vida, e que todos que comem desse fruto, eles vivem eternamente. Jesus é esse que nos conduz à árvore da vida. Vamos para o texto agora que a gente leu no início. O texto é João 19, de 28 a 30. E o contexto muda do contexto da criação agora para o contexto da redenção. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. No contexto da redenção, aqui é o final o final da obra de Cristo, como no seu ministério terreno. O que nós vemos aqui é o compromisso de Cristo pela sua própria palavra. Olhem para cá. Nós vemos esse texto, então, o compromisso de Cristo pela sua palavra. O texto fala que Jesus, vendo que tudo estava para ser consumado, tudo estava para ser concluído, ele vai pedir água. Ele diz que tem sede. O livro de Mateus, ele foi escrito para os gentios. E se você perceber, em Mateus, ele tem suas temáticas, e logo a primeira temática do livro de Mateus, além de apresentar o próprio Cristo, é mostrar que Cristo, ele cumpre as profecias. Existe no Velho Testamento mais de 300 profecias a respeito de Cristo, e todas elas Cristo cumpriu. Sabe aquela lista que você às vezes faz para ir no mercado, ou vai na cidade, você sabe os afazeres que tem que fazer, você cria uma lista, e você vai cumprindo e vai riscando. Cristo estava fazendo isso, né, hipoteticamente, com todas as profecias que foram feitas a seu respeito. Jesus, na sua vida, estava fazendo. Existem profecias sobre o seu nascimento a partir de uma virgem, as parábolas pelo modo como ele se comunicaria com as pessoas, o silêncio perante os acusadores, as roupas sorteadas, o vinagre, a sede, o ministério de Jesus na Galileia, o nascimento em Belém. Tudo isso estava escrito nas Escrituras que iria acontecer a respeito de Cristo quando ele viesse. Jesus cumpre cabalmente tudo. E no momento aqui do versículo 28 de João 19, o que a gente tem é Jesus vendo que falta uma coisa nesse checklist dele. Ele diz que tudo estava para se cumprir, mas faltava uma coisa ainda. Faltava o vinagre. E ele diz: tenho sede. A gente com isso vê o compromisso de Cristo com isso, com a sua própria palavra e com as profecias, no cumprimento de tudo isso. Quando Jesus diz tenho sede e lhe apresentam o vinagre, ele está cumprindo o que está dito lá em Salmo 69. E depois de tomar o vinagre, a sua próxima palavra vai ser:
está consumado. Acabou. Em grego, isso fica dito tetelestai. E no mesmo grego, a ideia desse tempo é um tempo passado, porém perfeito. Um tempo que passou, foi consumado, mas permanece. É algo que não pode ser mudado. Passou e fica inalterado. Acabou e não modifica. O que Jesus está dizendo com está consumado é, de fato, acabou. Tudo que eu tinha que cumprir, cumpri. Tudo que estava escrito sobre mim, eu realizei. Eu sou tudo aquilo que estava escrito a meu respeito. E eu fiz toda a obra que deveria fazer. O Senhor, então, acaba tudo o que está para realizar e mostra que, na verdade, não foram os homens, não foi Judas, não foram os romanos, não foi o Sinédrio que levou Jesus à cruz, mas o plano eterno de Deus, porque ele estava para cumprir tudo que o Senhor mesmo escreveu a partir dos profetas e da lei. Tudo estava escrito, o Senhor mesmo cumpriu tudo aquilo, ao ponto até de quando existia entre o costume da crucificação, tomar vinho e bebecido também de fel, para que as dores fossem amenizadas, e Jesus rejeita isso, para que tudo fosse como estava escrito e ele enfrentasse totalmente as dores, não só a dor física, mas principalmente a dor espiritual, enfrentando a ira de Deus e pagando o preço do meu e do seu pecado. Depois disso, o que a gente vê, depois Jesus diz, está consumado, no versículo 30, o que a palavra de Deus vai dizer é, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Mateus 27, versículo 50, nesse mesmo, contando essa mesma história, ele diz que Jesus entregou o seu espírito. Jesus havia dito antes que ninguém era capaz de tirar a sua vida. Ele espontaneamente a dava. Ninguém tem poder de tirar a minha vida, de reaver a minha vida. Eu espontaneamente a dou. E o que tem aqui nesse texto, nesse relato, é algo de uma grandiosidade profunda, porque Jesus está cumprindo os mandamentos, as profecias, as leis, ele está cumprindo cada item do que ele deveria cumprir na sua missão. Ele vê que falta algo, ele cumpre esse algo, diz, está consumado, e ele rende o seu espírito. Ele também, outro texto também vai dizer, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que é isso que está acontecendo? Jesus é o dono da vida. Jesus é o autor da vida. Jesus já se definiu como sendo a própria vida. Quando você pensa em poder, quando você pensa em controle, pense que Jesus tinha o controle sobre a sua própria vida. E é como que ele pudesse ter morrido muito antes, mas ele sustenta o seu espírito dentro de si mesmo para que tudo fosse cumprido. E quando cumpre, a primeira coisa que ele faz é acabou. Agora ele entrega o seu espírito. Agora sim ele pode liberar e acabar com o seu sofrimento, porque tudo está cumprido. Esse é o controle de quem tem a vida. Esse é o poder de quem tem todo o poder, de quem pode fazer a sua vida sair ou voltar. Pode se fazer carne, habitar, viver, passar necessidades, e quando ele quer, ele entrega o seu espírito ao Pai. Esse é o compromisso de Cristo com a sua palavra, quando ele mesmo, ele tendo esse controle e esse poder, ele vai morrer numa sexta-feira. Ele passa o sábado sepultado e no domingo ele ressuscita. Se um ser tem tamanho poder ao ponto de dominar o seu próprio espírito e a sua própria vida, ele poderia ter ressuscitado antes. Estaria cumprido. Pagou o preço do pecado. Ele poderia ressuscitar no sábado. Por que Jesus não ressuscita no sábado? Primeiramente, estava escrito que ele deveria ressurgir depois de 3 dias. E segundo, porque o sábado é o dia do descanso. Jesus cumpre a sua palavra, mesmo na sua morte. E ele passa pelo descanso, porque o está consumado
tem tudo a ver num paralelo perfeito com o que diz Gênesis, no final do capítulo 1, quando Deus olha toda a sua obra criada e diz que está tudo muito bom, está tudo perfeito. Ele cria o mundo em 6 dias e, ao olhar toda a criação, no 7º dia, ele descansa. O que Jesus faz aqui é exatamente a mesma coisa. Ele cumpre o que antes foi cumprido totalmente e perfeitamente a obra como Criador, agora ele cumpre perfeitamente e cabalmente a obra como Redentor. E agora ele entra em seu descanso. Descansa no sábado, ressuscita no domingo. Esse é o compromisso de Cristo com a sua própria palavra. Essa é a fidelidade que ele tem com ele mesmo e do cumprimento que ele tem de toda a Escritura. É isso que nós aprendemos com ele. E com isso nós podemos ver que um ser de tamanho poder, um ser de tamanho controle sobre a vida, nós deveríamos entregar a nossa vida a Ele. Pergunte a si mesmo, você acha que tem controle sobre a sua vida? Você acha que você pode acrescentar 1 segundo ou um fôlego de vida à sua existência? Você pode até achar que pode diminuir, mas pense que esse Deus que é a vida, Ele emprestou a vida a você. A vida que você tem não lhe pertence, Ele lhe deu. Não temos direito de viver a vida como nós achamos que devemos viver, porque Ele cobra. Se não fosse assim, Ele não cobrava. A vida que nós temos não nos pertence, pertence a Ele. Ela é como um dom que Ele permite que nós agenciemos, que nós, como mordomos, nós desfrutemos, organizemos. E tudo isso, como um dom e um talento que Ele nos dá, deve frutificar para a sua própria glória. Esse Senhor que tem todo o controle, Ele simplesmente diz: passe para mim o controle. Você não tem condições de cuidar de você. Ele tem condições de cuidar de você. O Senhor nos ensina que a vida pertence a Ele e o total domínio sobre ela, desde o seu nascimento, desde a criação de todas as coisas, desde a sua existência até o final, pertence a Ele. E tudo volta para Ele. E Ele, então, cuida dos seus. O que nós temos que fazer unicamente é viver de maneira apropriada. É viver essa vida como Ele quer, passando o controle de nossas vidas para Ele. Não permitindo que dificuldades e terremotos e tribulações que nos aparecem cedam a gente, abale a ponto de você até pensar em tirar a sua própria vida. Não é isso que o Senhor quer. Essas tribulações também nos ensinam que nós não somos capazes de vivenciar essa vida sem a dependência do nosso Deus. Esse Deus deu a vida dele para a gente, como nós cantamos, como nós lemos em sua palavra. É assim que o Senhor trabalha. Todo o cumprimento e a fidelidade do que Ele dedicou a cumprir a sua obra como Redentor, Ele também o fará para resgatar os seus e trazer uma nova terra e trazer novos céus e fazer um só povo e abrir novamente o caminho para que nós desfrutemos da árvore da vida e possamos viver uma vida não mais perecível e terrena, mas vida eterna no céu. Nós possamos ter vida e vida em abundância, vida plena, e vivendo aqui em novidade de vida, para que possamos viver como Ele. Eu quero ainda abrir mesmo, ainda não terminamos essa passagem sobre Jesus, eu gostaria que os irmãos atentassem ainda para João 19, no versículo 41 e versículo 42. Após esse relato da morte de Cristo, Jesus é sepultado. E o texto do versículo 41 e 42 diz: no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo... Deixa eu ler de novo. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim.
e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Qual a preocupação de João, o evangelista, em descrever que havia um jardim perto do lugar onde Jesus foi sepultado? Não há sombra de dúvidas que nada do que está aqui é proposital. O propósito de haver aqui um jardim perto do túmulo é justamente porque toda a história começa num jardim. No jardim surgiu a maldição. No jardim o primeiro Adão pecou. No jardim veio a promessa que viria da mulher ao que pisaria a cabeça da serpente. E no final, na história da redenção, também aparece um jardim. Porque no jardim também se conclui tudo. No jardim, a serpente é pisada e o segundo Adão vence o pecado e a morte. E todos aqueles que se unem a esse segundo Adão, Jesus Cristo, feito perfeito, vivenciado, vivendo perfeito, dando a sua própria vida, todos aqueles que creem nele, encontram em Deus essa vida eterna que ele promete. No jardim, tudo volta a existir. No jardim há um túmulo que não fica vazio por muito tempo, mas logo ficará, porque Jesus ressuscita. A mensagem, então, para todos aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus é: se prostre diante desse Deus. Sua vida precisa dele. Você precisa encontrar a redenção da parte do Senhor. Você precisa ser lavado no sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus oferece, a partir de sua graça e seu infinito amor, a sua própria vida para que nós não vivamos em maldição, mas passemos das trevas para a luz e assim tenhamos vitória e tenhamos vida. E para todos aqueles que já conhecem o Senhor Jesus, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas 24. E acompanhe comigo os versículos 44 até o versículo 49. Logo depois desse relato de sua morte e seu sepultamento, Jesus ressuscita, aparece aos discípulos e aqui começa. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, e permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Para nós que conhecemos o Senhor Jesus, e nós já entregamos a nossa vida e o controle de nossa vida a Ele, cabe para nós o ensinamento de por que as coisas tiveram que ser assim, e por que nós devemos obedecer. E o nosso papel agora, depois de vivermos em novidade de vida e termos vida plena em Cristo, é ser testemunha. Nós somos testemunhas de tudo que o Senhor vivenciou. Nós somos proclamadores dessa verdade. E nós devemos pregar a ressurreição de Cristo, salvação a respeito de nossos pecados que foram passados, e anunciar a todos os povos de todas as nações. Nós já fomos revestidos do poder do Santo Espírito e nós temos toda a capacidade dada por Deus de fazer a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe e nos faça viver em novidade de vida, entregando cada dia mais as nossas vidas ao controle de nosso Deus.